Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Depois de muito vocês me pedirem nos comentários, nas lives, no Instagram, no Twitter, enfim, em tudo quanto é canto, eu estou retomando finalmente as playlists de estrutura de dados e de algoritmos. Nesse vídeo a gente vai retomar o assunto de árvores, construindo uma infraestrutura para visualização das árvores, utilizando a biblioteca e o software GraphViz. E também nós vamos fazer uma revisão do percurso em árvores, implementando o percurso em pré-ordem, que foi o único que ficou faltando para a gente fazer. Se você chegou aqui só para aprender o percurso em pré-ordem, você pode pular diretamente para esse capítulo utilizando a minutagem que eu coloquei aqui embaixo. Mas eu recomendo que você veja também a parte inicial, porque além de ser muito interessante fazer a visualização das árvores, é algo que vai ser muito importante para que você que está estudando aí estrutura de dados, né, tentando entender essas estruturas não lineares como as árvores e mais posteriormente os grafos, né, isso vai ser muito importante para que você consiga visualizar aquilo que está acontecendo quando você implementa os algoritmos, né, e você vai poder debugar eles de uma maneira mais eficiente. Inclusive eu resolvi fazer esse vídeo nesse momento porque eu fiquei devendo a implementação da árvore AVL e eu percebi que para que a gente consiga visualizar as rotações, né, e realmente entender o que está acontecendo ali nessa estrutura de dados que é um pouquinho mais complicada, vai ser muito importante a gente conseguir fazer a visualização correta dos nós dentro da árvore. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, esse aqui é o site graphviz.org, o site do software que a gente usa para fazer visualizações de grafos, tá? E a árvore é um caso particular de grafo. Então aqui ele tem explicação, né, de que é um software open source, etc, etc, e que você poderia usar ele inclusive independente de uma linguagem de programação, tá? A gente vai utilizar esse software por intermédio de uma biblioteca do Python também chamada GraphViz. Então a gente pode instalar ela, né, com pip inclusive, mas ela depende, né, ela é construída para funcionar com esse software no teu sistema. Então eu vou te mostrar duas formas de você conseguir visualizar essas coisas usando essa biblioteca. Uma delas é você realmente instalar o GraphViz no teu sistema, seguindo aqui as instruções de download, né? Então você clica aqui e você vai encontrar uma série de instruções para Linux, para Windows, para Mac, enfim, várias possibilidades de você instalar o GraphViz no teu sistema. Mas se você tiver dificuldade ou realmente não quiser fazer a instalação desse software aí na tua máquina, você também pode pesquisar por GraphViz Online. E aí aqui, ó, esse primeiro link mesmo, eu encontrei um lugar em que você passa uma descrição que a biblioteca vai gerar para a gente, tá? Essa descrição do grafo, seguindo uma linguagem específica lá que o GraphViz compreende, e essa pessoa aqui, né, disponibilizou o projeto dela no GitHub para que você faça a visualização, então, do teu grafo, se você tiver esse tipo de descrição, tá? E é isso que a gente vai gerar daqui a pouquinho, tranquilo? Então, como eu sei que eu já vou utilizar bastante isso nessa playlist, né, para poder visualizar as árvores e os grafos, eu fiz a instalação aqui no meu sistema e eu já vou seguir, então, para a gente fazer a instalação junto do pacote lá no Python, belezinha? Então, aqui eu estou olhando para pasta, né, que eu vou trabalhar, eu vou criar um ambiente virtual para a gente fazer uma instalação local, né, dessa biblioteca, não fazer uma instalação no meu Python global aqui do sistema. Vou abrir a pasta com o Visual Studio Code, o editor de texto, para essas coisas, e você perceba que ele já visualizou aqui, né, já sabe que eu estou com um ambiente virtual aqui dentro, né, dentro dessa pasta. Ele está vendo aqui, ó, .venv, etc, e já está, inclusive, ativado, beleza? Se não tiver ativado aí para ti, você precisa, né, ativar, como eu já ensinei a fazer no vídeo sobre ambientes virtuais, que eu vou deixar linkado aqui para você, tá? E aí, a gente precisa fazer a instalação dessa biblioteca. Muito simples, pip install GraphViz, belezinha? Então rodou aqui, já fez a instalação, bem tranquilo, tá inclusive me falando que eu posso atualizar o pip, depois eu faço isso, tá? Aí eu vou olhar aqui o exemplo que eles deixaram pra gente, né? Já nessa seção aqui inicial, tem um exemplo mostrando como é que funciona a biblioteca. Então isso aqui é muito bom porque você já pode botar para rodar e é a partir daqui que a gente vai desenvolver o nosso próprio código, tá? Então eu já copiei isso para um arquivo aqui nessa pasta viz, né? Então foi uma pasta nova que eu criei dentro desse diretório de códigos que a gente vem construindo aqui na playlist estrutura de dados, né? Inclusive já está aberto aqui esse tree.py que a gente foi construindo ao longo de diversos vídeos. Você pode dar uma olhada aqui, ó, classe Node, binary tree, aí cada um dos algoritmos eu vou listando aqui para você exatamente o vídeo que você pode encontrar essa explicação, né?
Mas se você não está habituado com isso, assim, primeiro, eu recomendo que assista e aprenda realmente ali como é que a gente fez cada um desses algoritmos, mas hoje a gente não vai entrar nos detalhes dele mesmo, a gente vai apenas implementar o percurso em pré-ordem, né? Assumindo que a gente consegue ter uma estrutura de dados de nós da árvore. Então aqui nesse arquivo vis.py, a gente tem aquele trecho de código que está na documentação, eu vou executar ele para a gente ver o que acontece, tá? Então, repara, foi gerada aqui uma visualização que tem o King Arthur e 2 lords aqui, né, sirs, aqui embaixo, e eles estão todos conectados, né, tá vendo? 1, 2, 3 arestas aqui fazendo essas conexões entre eles. Vamos comparar essa visualização com o que a gente tem ali do código para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente importou a biblioteca GraphViz. A partir desse módulo GraphViz, a gente tem aqui uma classe, né, de graph, que a gente está construindo então esse objeto com o nome dot, e passamos um único argumento aqui dentro, que foi esse comment, que está aqui como the round table. Vamos ver se ele aparece aqui em algum lugar. Bom, parece que na visualização em si, ele não é visível, né? Deve ser algum tipo de metadado, alguma coisa dentro da descrição que vai ser feita desse grafo, tá? Depois a gente consegue enxergar que ele está criando aqui alguns nós, né? A, B e L, que tem esses nomezinhos aqui. Então a gente não enxerga também A, B e L lá, né? O que a gente enxerga são os nomes que ele colocou ali em seguida, tá? Isso porque esses valores aqui são de fato os nomes dos nós dentro do nosso código, né? Dentro da programação ali é como a gente vai se referir a eles. E esses aqui são os rótulos, né? Os labels, como ele chama ali na biblioteca, que é de fato o que vai aparecer como valor dentro do nozinho na visualização, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar o que está escrito ali como segundo argumento daquela função, belezinha? E aí, por que é importante que eles tenham um nome, né, além do rótulo? Porque com esse nome a gente vai conseguir fazer essa referência para criar as arestas, tá? Então ele mostrou aqui com 2 exemplos, formas diferentes da gente criar arestas. Uma é criando um conjunto de arestas ao mesmo tempo, então aqui a B e a L, 2 arestas sendo criadas com esse método edges, e tem também o edge no singular, que você poderia passar, né, o início e o fim para criar uma única aresta, tá? E aí no final tem uma função aqui de render que vai fazer então essa visualização, né? Eu já fiz a modificação de para onde ela deveria renderizar, né? Isso aqui eu fiz diferente, essa pasta aqui eu botei diferente do que está lá no exemplo. Eu criei essa pasta vis e o nome eu mantive o mesmo e mudei esse argumento aqui para poder visualizar assim que gerar, né? Então você vai ver que ela gera aqui na pasta um arquivo que a gente pode abrir, né? No caso PDF, que tem essa visualização salva, e gera um outro arquivo também que tem a descrição, aquilo que a gente poderia colocar, né, naquele site que eu te mostrei para fazer a visualização. Então se eu substituir aqui por aquela descrição, a gente vai ver exatamente o mesmo grafo, exatamente a mesma visualização. Legal? Então se você não tiver o GraphViz instalado aí no teu computador, o que vai acontecer é que você vai obter um erro, mas esse erro ele vai acontecer somente no final de tudo, tá? Então ele não vai atrapalhar a execução anterior, ele vai acontecer no final, na hora da renderização, dizendo que não está encontrando o software no sistema, mas ele vai gerar esse texto aqui, tá? Ele vai gerar essa descrição do gráfico para você. Você pode pegar isso e fazer a visualização online em um outro sistema que você tem, tá bom? Então isso é basicamente o que a gente precisa para construirmos a nossa infraestrutura de visualização de árvores, né? Agora a gente vai lá implementar o percurso em pré-ordem para a gente poder percorrer uma árvore e realmente fazer essa visualização, né? A gente poder ver os nós dela. Então eu vou criar um outro arquivo aqui, ó, dentro da pasta árvores, que eu vou chamar de treevis.py, beleza? E aí, aqui a gente vai importar também GraphViz. E eu vou puxar emprestado daqui 2 linhas de código. Essa aqui e essa aqui do final também. As outras eu sei já como é que funciona aqui, Node, Edge, como é que a gente vai chamar. Então, eu vou construir uma função que eu vou chamar de makeViz. Sei lá, fazer a visualização, de repente, né? Ou a descrição, o que você achar melhor. Então, essa função aqui, ela vai receber uma árvore e também um nome. O que eu vou fazer com esse nome? Ao invés de deixar esse comentário aqui, the round table, que inclusive a gente nem verificou se na descrição ele aparece, né? Vamos ver aqui, ó. Ficou como um comentário realmente no topo ali da descrição, né?
Então, ao invés de colocar the round table, a gente vai poder colocar ali esse nome, tá? Então, aqui a gente está construindo o objeto, né, do tipo grafo direcionado, tá? Então, de graph, né, seria grafo direcionado e nossa árvore é um grafo direcionado. E no final a gente vai fazer a renderização para um arquivo que eu vou usar, vou reaproveitar esse name aqui, né? Então, eu vou usar uma fstring e estou dando o nome do arquivo de name.gv ali, a extensão que ele já estava utilizando, beleza? Mantenho o resto igual. E aí, aqui no meio é o lugar, né? Aqui que a gente vai fazer nossas instruções de percorrer a árvore. Então, eu vou chamar uma outra função, pre-order traversal, para manter, inclusive, o paralelismo que a gente já tinha construído, né? De post-order e in-order, né? A gente fez aqui algumas funçõezinhas, cadê? Então, o percurso em ordem simétrica e aqui o percurso em pós-ordem, né? A gente tem também o percurso em nível, se não me engano. E agora a gente está fazendo aqui o em pré-ordem, que eu vou escrever aqui mesmo, tá? Para não carregar lá o nosso código. Pre-order traversal. A gente precisa receber aqui uma raizinha de árvore, né? Você pode chamar aqui de root ou de tree também, vou usar tree aqui para esse código inteiro. E eu vou passar também o objeto dot, tá? Por quê? Vamos lá, a gente quer fazer um percurso em pré-ordem. O que é um percurso em pré-ordem? Primeiro, é um percurso, né? Uma visita sistemática a todos os nós da árvore, tá? É isso que a gente quer fazer. Agora, pré-ordem, que significa que essa visita vai acontecer numa certa ordem. Esse pré especifica para a gente que a gente quer visitar a raiz primeiro. Então, a gente visita a raiz, depois a gente visita a subárvore à esquerda, depois a gente visita a subárvore à direita, tá? E por visitar, você já deve saber, a gente está falando por fazer alguma operação. Então, a gente vem fazendo operações bem simples, né? Operações de print. A gente fez até uma operação um pouquinho mais elaborada no percurso em pós-ordem que a gente usou para calcular a altura da árvore, né? Vou deixar linkado aqui também para você estudar. Mas agora a gente quer fazer uma operação de adicionar este nó da árvore, o valor dele, né? A esse objeto, né, de grafo direcionado, né? A representação do grafo direcionado, para que a gente consiga visualizá-lo depois. Belezinha. Vamos ver o que eu vou ter que passar aqui, ó. Já sei que eu tenho que passar esse dot. E a árvore que eu estou recebendo, né, na nossa estrutura, na nossa concepção de projeto, a gente fez a árvore como um objeto que ela tem uma referência a um outro objeto do tipo nó, que é a raiz. E a raiz, sim, vai tendo, então, esquerda e direita, né? Porque vai ser uma estrutura do tipo nó, e aí cada nó tem esquerda e direita, e a gente consegue descer, tá? Então aqui eu vou ter que chamar tree.root, porque foi uma decisão de projeto que a gente fez, tá? Em alguns lugares você vai ver uma decisão em que só existe o nó, não existe a classe da árvore, né? E aí você poderia passar diretamente o tree ali, sem problema. Então é assim que a gente chama, é assim que a gente vai querer que as coisas funcionem, é aqui que a gente vai implementar o nosso percurso em pré-ordem. Então, para implementar esse percurso em pré-ordem, a gente vai visitar a raiz primeiro, e qual que é a operação que a gente quer fazer de visita? A gente quer adicionar um nó tem o dado da árvore, né, como sua representação. E a gente vai querer colocar ali dentro, na visualização, o valor também, esse mesmo valor, tá? É isso mesmo que eu vou querer visualizar lá. E aí eu vou tomar um seguinte cuidado aqui, que essa biblioteca ela foi feita para funcionar com strings, né? Na hora de fazer as conversões e tal, para poder visualizar, ela espera ter strings. Então, eu já vou converter para string esses objetos aqui. Isso é legal que se você tiver um objeto complexo, né, como dado, algo que você mesmo construiu essa classe, basta você implementar aquele método tracinho, tracinho, str, tracinho, tracinho, né, que você vai ter a representação dele como string dada por ali, beleza? Então aqui a gente está visita a raiz. Agora a gente vai olhar se existe filho à esquerda, a gente visita recursivamente esse filho à esquerda e passa o dot também que a gente vai adicionar ele lá, né? Se tiver filho à direita, a gente faz a mesma coisa, visita recursivamente o filho à direita, passando o dot, tá?
Só tem um detalhezinho a mais que a gente tem que fazer, que a operação que a gente quer fazer não é só a operação de incluir o nó lá na visualização, mas também de incluir os seus relacionamentos, né? Quem é que está conectado. Então, onde é que eu vou fazer isso? Se eu sei que tem nó à esquerda, se de fato eu vim aqui e incluir esse nó na nossa representação visual, depois de fazer isso, eu posso criar uma aresta que conecta, então, o nó da raiz, esse aqui, o mesmo que a gente adicionou aqui em cima, a o do fio à esquerda. E eu posso fazer a mesma coisa aqui também à direita. Bacana? E é só isso, tá? É até ridículo de tão curto e fácil que é o percurso em pré-ordem, né? Uma vez que a gente sabe as coisas direitinho. Então é só isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu vou puxar aqui do código de exemplos essa árvore aqui, que a gente já sabe a estrutura dela, então eu deixei aqui como comentário, e tem até em vídeo anterior aqui, né, como é que ela fica, para a gente poder comparar, tá? Então eu vou fazer importação from examples, import isso aqui. E a gente faz um código para testar aqui embaixo, tá? Então tá aqui, eu estou criando uma árvore, né, recebendo o retorno daquela função que está lá nos exemplos, que é aquela árvore que é de expressão, né, e a gente está fazendo a visualização dela. Vamos rodar aqui, olha só que legal, vou até fechar isso aqui de trás, e eu vou colocar aqui na tela também um comentário, né, para você poder comparar e ver que realmente a gente está com a mesma estrutura esperada lá da árvore sendo visualizada aqui, tá? Vamos fazer mais um exemplo agora com uma árvore binária de busca, em que a gente vai inserir os elementos aleatoriamente nela, tá? Então também tenho aqui na parte de alguns exemplos, acho que eu coloquei como teste, né? Que a gente queria testar a árvore binária de busca com essa árvore aleatória aqui, ó, random tree, tá? Por padrão ela já é 42 nós, acho que a gente não precisa de tudo isso, né? Então eu vou vir aqui e vou importar aqui de test random tree. E aí eu vou criar, então, uma outra árvore, tá? E perceba que foi criado aqui, ó, esse código eu poderia visualizar, né? Então, antes da gente fazer a aleatória lá, só mostrar para você que se você não instalou o GraphViz, não tem problema, você pode visualizar aqui, tá? Sem problema nenhum. Legal, então voltando para cá, a gente quer uma árvore que seja aleatória, com o quê? 21 nós, de repente, né? Metade dos 42 lá que a gente tinha colocado por padrão. E aí eu vou fazer aqui random, ou chamar de aleatória mesmo. E aí a gente roda e olha só que legal, né? Acho que ficou bastante nó com 21. De repente eu vou botar um pouco menos, botar aqui 16. Então olha só, essa aqui foi uma árvore criada aleatoriamente, mas é uma árvore que tem a propriedade de ser árvore binária de busca, tá? Então a gente olha para a raiz 819 e à direita dela tem apenas os números maiores do que 819. E cada nó, né, tem essa mesma propriedade. Então se a gente olhar aqui para o 259, a direita tem apenas os números maiores do que 259, a esquerda tem os números menores do que 259. E o mesmo padrão, né, se repete aqui para o 203 ou qualquer outro nó que a gente observe aqui nessa árvore. Tá bom? Então ela parece realmente bem coerente com uma árvore binária de busca, mas perceba que a altura dela não está bem otimizada, né? Inclusive esse é o nosso próximo objeto de estudo, né? A gente já tem vídeos aqui falando sobre árvore balanceada e falando um pouco da teoria da árvore AVL, e o próximo vídeo dessa playlist, que já está preparado aqui, né, para ser gravado, é a implementação da árvore AVL. A gente vai poder incluir novos dados na árvore, de modo que ela vai fazer operações de rotação para ela manter, então, uma estrutura balanceada, né? Manter aqueles nós regulados que é a propriedade da árvore AVL. Então fica ligado aí que vai sair esse vídeo daqui a pouquinho. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.